Bom, gente, já diz o ditado que ser mãe é padecer no paraíso. E esse ditado, ele é muito sábio, porque ele traz exatamente a ambiguidade do que é ser mãe. Afinal, vocês sabem o que é padecer? Padecer significa sofrer. E paraíso, a gente sabe o que é, né? É aquele lugar das delícias. Você que é mãe, você sente que ser mãe é exatamente isso, é padecer no paraíso? Bom, e uma coisa que eu diria que está acontecendo agora na pandemia é que ser mãe é padecer no home office, ou ser mãe é padecer na pandemia, porque a situação não está tão bacana para as mães. Teve uma pesquisa recente do IPEA que mostrou que a participação feminina no mercado de trabalho teve um retrocesso de 30 anos, chegando a níveis que a gente só tinha visto na década de 90. Então, para vocês terem uma ideia também, se a gente pega no subgrupo de mães que têm filhos de até 10 anos, antes da pandemia, a participação delas no mercado de trabalho era de 58,3%. Agora está em só 50%. Ou seja, somente metade das mães que têm filhos pequenos estão trabalhando agora. E para aquelas mães que continuaram no mercado de trabalho, a situação também não está tão fácil. Então, tem uma pesquisa que foi feita pela Deloitte, uma pesquisa global, que analisou 9 países diferentes, inclusive o Brasil. Eles mostraram que mais de 80% das mulheres sentiram um impacto negativo da pandemia nas suas vidas, e dessas mulheres, 70% têm algum medo de que isso cause algum impacto na projeção de carreira que elas tinham, que a carreira delas vá desacelerar. E tudo isso, né, todo esse medo da carreira, toda essa questão de desemprego entre as mulheres, está de mãos dadas com um fator que já é muito conhecido nosso, que é a desigualdade na divisão de tarefas dentro de casa. Então, de todas as tarefas que a gente tem que fazer, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar da comida, em geral, 70% dessas tarefas ficam com as mulheres e só 30% fica com os homens. Bom, eu já queria fazer esse vídeo aqui de Dia das Mães, mas eu achei que muito mais legal do que eu ficar aqui jogando um monte de número seria dar cara para esses números. Por isso, hoje, eu tenho aqui 3 convidadas super especiais para a gente conversar sobre os perrengues que a gente está vivendo com pandemia, home office, crianças em casa, tudo isso. Então, hoje eu vou chamar aqui a Danúbia Silva. A Danúbia, ela é gerente de vendas. Ela tem 2 filhas, sendo que uma delas está em idade de alfabetização, vejam isso. E a Danúbia, essas 2 filhas dela, o que é curioso, elas nasceram só com 11 meses de diferença. Então, a Danúbia teve quase gêmeas que não são gêmeas. Depois, eu quero convidar a Lilian. A Lilian, ela é professora, ela é escritora, ela é minha parceira aí no livro que a gente escreveu junto. Ela tem uma filhinha de 2 anos e eu já estive em reuniões com a Lilian e eu vi a filhinha dela botando a casa abaixo no meio da reunião. E aí, por último, eu vou chamar a Milena. A Milena, ela é advogada, ela tem uma filha de 4 anos e ela estava me contando o quanto a filha dela também está com medo do vírus, assim como a gente. Meninas, super bem-vindas. Eu não poderia estar mais feliz de estar aqui falando com vocês. Muito obrigada. Eu sei que hoje é sábado, estamos aqui gravando esse vídeo. E aí, a primeira coisa que eu queria saber de vocês, primeiro eu queria que vocês se apresentassem. E além de se apresentar, eu queria que vocês me falassem assim, se tivesse uma palavra para descrever o que está sendo essa pandemia, home office e homeschooling, qual palavra que vocês usariam? Então, eu queria primeiro chamar a Dan para se apresentar e falar a palavra dela. Bem, Fê, obrigada primeiro por você ter convidado. Eu estou muito feliz, já falei isso para você, eu adoro falar sobre isso. Acho que é porque eu vivo muito isso, eu acho que todas nós aqui vivemos muito isso intensamente, esse sentimento tão dúbio que você falou no começo é super real. Eu trabalho numa multinacional e estou lá já faz 11 anos e alguns meses. Tenho 2 filhas, uma de 4, outra de 5. E, enfim, trabalho. O momento que a gente está vivendo é o momento que tudo se misturou, né? O trabalho, ser mãe, aí dispensou a empregada, então você virou dona de casa, professora, tudo e mais um pouco.
E aí, se eu puder resumir em uma palavra, é resiliência. Resiliência, 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 resiliência. Muito bom, Dan. E você, Li, conta um pouquinho mais de você e qual que é a sua uma palavra? Oi, Fê, oi, gente. Bom, eu sou professora, a vida virou de cabeça para baixo, né? Com a pandemia, a gente teve que se adaptar a muitas coisas. Eu trabalho com crianças em alfabetização, então eu sei aí o que as famílias, sei um pouco o que as famílias estão passando. Na pele de mãe eu ainda não sei, porque a Manu tem 2 anos e ela não está conseguindo frequentar a escola. E para mim a palavra é exaustão. Exaustão, muito bom. E para você, Mi, conta mais. Oi, meninas. Bom, eu sou advogada, eu sou mãe da Maitê, de 4 anos, e acho que o que define bem esse momento para mim é desequilíbrio. Antes a gente ainda tentava equilibrar uma coisa com a outra, né? Às vezes não estava muito bem no trabalho, mas em casa estava tudo bem, e agora está tudo desequilibrado. É verdade, muito bom. Bom, gente, aí a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: quais foram as principais mudanças que vocês sentiram, né, no dia a dia de vocês, na rotina, com as crianças? Conta um pouquinho para mim quais foram essas principais mudanças. Quem quiser começar, pode falar. Fê, eu vou começar. Para mim, eu acho que tiveram mudanças, tanto mudanças boas quanto mudanças ruins, né? A mudança boa é que eu demorava 1h30 para chegar no escritório, mais 1h30 para voltar, e a verdade é que eu não ficava com as minhas filhas. Então, assim, eu via elas meia hora de manhã, se eu tinha sorte, eu via elas no final do dia, e eu acho que toda mãe sente isso, né? Que é aquela culpa constante de você, putz, eu não estou fazendo meu papel de mãe, eu não estou criando minhas filhas, não estou criando minhas filhas. Então, eu tinha muito isso na minha cabeça. Então, o ponto positivo de ficar em casa, por mais difícil que seja, é difícil demais conciliar tudo, é a oportunidade de estar próxima delas, de poder educar de alguma forma, né, de cuidar de fato, sem a ajuda de outras pessoas. Então, do começo ao fim, do banho, da comida, da educação, do não briga, arruma a casa, enfim. Eu acho que hoje eu tenho possibilidade de exercer muito mais o meu papel de mãe do que eu tinha antes, né? E o ponto negativo é que o trabalho não parou, né? As demandas não pararam. No meu caso, elas até cresceram. E aí leva a exaustão, como usaram como palavra, a exaustão mesmo, porque você tem que trabalhar muitas horas fora do que você trabalhava para compensar, enfim, e isso leva a um cansaço extremo, a uma falta de paciência gigantesca, um estresse muito grande, e até trazendo sintomas físicos, né, para o nosso corpo. E foi o mesmo com vocês, meninas? O que vocês acham? Bom, mudou essa questão que a Danúbia tinha do deslocamento, eu não tenho esse problema, eu trabalho perto da minha casa, mas o que mudou foi tá todo mundo junto no mesmo ambiente, tá convivendo com o trabalho dentro de casa, né? Antes a gente saía do trabalho, deixava o trabalho lá e conseguia viver as outras coisas. Agora o trabalho tá ali dentro da minha sala, né? Eu tenho que passar pelo trabalho para ir para a cozinha e depois passar pelo trabalho para voltar para o quarto. Então, tá todo mundo junto, essa presença constante do trabalho. E com relação a Maitê, ela aprender a ficar em casa também, porque ela desde 4 meses vai para a escola, agora tem 4 anos, então ela não tinha esse costume de ficar em casa, de não ter contato com outras pessoas. Desde pequena ela tem contato com muitas crianças na escola, e aí está tendo que passar essa temporada vivendo com os adultos. E você estava contando que isso impactou bastante a vida dela, né? Que ela ficou com alguns medos que ela não tinha antes. Exatamente, ela chegou um tempo, ela tá melhorando já, que ela não ia no quarto, da sala pro quarto sozinha, ela pedia pra gente ir com ela, e no banheiro pedia pra gente ir com ela, nem a rotina, ela ficou com medo da rotina, né? Teve uma situação que foi bem traumática para todo mundo, a gente precisou sair
E aí no elevador ela pegou e colocou a mão no elevador. Aí eu gritei, ela pegou e colocou a mão no olho porque começou a chorar. E aí foi o desespero total, né? Nossa. E para você, Eli, como é que foi? Eu acho que você é um caso super interessante também, porque você está vendo esse outro lado, né, do homeschooling. Quais foram as mudanças que você teve aí na sua rotina e o que você está vendo dessa questão do homeschooling? Bom, gente, primeiro que para o meu trabalho, eu passei no primeiro semestre, em vez de trabalhar 5 horas por dia, eu trabalhava de 12 a 15. Né? Algumas famílias sabem, algumas famílias não sabem, que os professores passaram a trabalhar assim, quase o triplo, e para a gente foi muita loucura. Eu já trabalhei em multinacional, como a Danúbia, trabalhei 8 anos em multinacional, eu sou arquiteta antes de ser professora, mas aí eu deixei de lado a construção civil, fui para a pedagogia. E o que aconteceu foi que a gente teve muito mais contato com as famílias, então teve um lado positivo, a gente tem, as famílias também estão acompanhando mais as crianças, as famílias que podem, né, mas a maioria estão conseguindo, a maioria está conseguindo, e o grande desafio foi a gente se adaptar às tecnologias, né, principalmente com as crianças pequenas, acho que as crianças maiores, as crianças que já estão no ensino fundamental 2, já usam mais a tecnologia mesmo, e a gente com as crianças em fase de alfabetização, então tinha muita coisa que não dava nem para a criança ler ainda, né? Muitas crianças no começo do ano passado ainda não liam. E aí a gente tinha que gravar vídeo, a gente entrou numa realidade que era muito diferente, e a gente começou a perceber também uma mudança no comportamento das crianças. Então a gente teve crianças que se adaptaram muito bem, e a gente teve crianças que tiveram muitos desafios, assim, de depois de 2, 3 meses não querer ir para a escola. Ah, não quero ir para a escola, não é essa escola que eu quero, né? Não aguento mais ficar na tela do computador. Eu tive famílias que entravam em contato direto comigo ou com a minha dupla de sala de aula, porque a criança não queria mais fazer nada da escola, não queria fazer as propostas, mesmo as coisas que a criança gostava, ela já não queria fazer mais. Então, acho que foi um grande desafio. Lógico que ao longo do tempo a gente conseguiu aprender muita coisa e ir ponderando, desde o tempo de encontro até propostas que a gente colocava na página. A gente nunca teve muitos encontros na escola onde eu trabalho, né? A gente nunca ficou a manhã inteira, porque as crianças têm 6, 7 anos. A gente fazia 2 ou 3 encontros de 40 a 1 hora no máximo, 40 minutos a 1 hora. Mas acho que agora está todo mundo já mais adaptado a essa realidade. Mais adaptado, é. E para você, como que foi? Porque das 3 aqui, a sua filha é a menor, né? Ela tem 2 aninhos. Sim, teve, como a Danúbia falou, né? A gente teve muitas vantagens, teve muitas desvantagens também. As vantagens foi que eu fiquei muito perto da Manu. Eu já ficava, porque eu já trabalhava meio período quando ela nasceu, mas eu passei a acompanhar ela o tempo todo. E para ela foi muito bom, ela demorou bastante para sentir o impacto do isolamento. Então, para ela estava maravilhoso, porque ela me tinha junto com ela tinha o pai, ela tinha o irmão, o tempo todo com ela. Então, ela estava super feliz de ficar com todo mundo. Agora, recentemente, faz uns 2, 3 meses, ela pede muito para ir para a escola. Ela pede para passear, ela pede para ir para o parque, e aí ela fala, o parque está fechado, a escola está fechada, né? Então, assim, ela ainda está assimilando tudo isso, mas eu acho que ela, dentro de todo mundo, assim, acho que ela teve um menor impacto, pelo menos que ela tenha consciência, né? E, para mim, eu acho que foi muito bom isso, de estar muito perto, mas também teve o lado exaustivo, né? De estar o tempo todo trabalhando, ou na casa, ou com a Manu, ou com a escola, ou com tudo ao mesmo tempo, e mais a intensificação do isolamento, que tá para todo mundo. É verdade. E vocês usaram bastante a palavra exaustão, né? Essa questão de trazer danos para a saúde mental da gente, né? Inclusive, uma das coisas que eu falei no comecinho do vídeo foi que teve esse retrocesso na participação das mulheres no mercado de trabalho de 30 anos. Eu sei que eu estou falando aqui com 3 mulheres que continuam trabalhando, mas eu queria saber de vocês, esse medo chegou um pouquinho perto de vocês? Vocês viram mulheres que tiveram que sair do trabalho? Ou vocês sentiram esse medo de perder o seu emprego, de ter que sair? Bem, eu vi algumas pessoas próximas com essa dificuldade. Para ser bem sincera, eu não tive esse medo. Eu acho que o meu medo foi mais ligado a, nossa, agora a minha demanda de trabalho vai aumentar, porque faz parte do meu escopo auxiliar
clientes, enfim, a como lidar com a pandemia, então eu sabia que a minha demanda ia aumentar. Não chegou, o meu medo foi diferente, né? O meu medo foi, putz, como eu vou administrar tudo isso acontecendo, então a demanda de trabalho aumentando e a minha demanda em casa também aumentando. Mas sim, eu conheço pessoas que não tinham mais fonte de renda, né? Por exemplo, a pessoa que me ajuda em casa, ela parou. E foi uma opção minha, inclusive, continuar, né? Porque eu não queria perder ela, porque quando essa pandemia voltar, eu vou querer ela de novo. Mas eu sei para ela o quanto que foi difícil para ela, e, enfim, e outras pessoas mais que eu conheço, eu sei o quanto foi difícil e a dificuldade que a pandemia trouxe, né? Exatamente, impactou muita gente. E para você, Mi? Eu senti no aspecto psicológico, né? Eu senti que por estar vendo essa realidade com tantas pessoas, que eu tinha que mostrar mais o meu trabalho, que eu tinha que trabalhar mais, e foi aí que eu comecei a trabalhar muito mais horas do que eu trabalhava antes, do que de repente até eu precisava trabalhar, porque era essa necessidade de mostrar o trabalho, mostrar que eu era importante, que eu tinha que continuar ali, porque eu precisava, que eu preciso do meu trabalho, justamente por ver que a realidade aí fora não tá fácil para muitas mulheres. Inclusive vocês três, eu sei que vocês três trabalharam de madrugada, trabalharam em horários que não são os adequados, eu sei das três. E você, Eli, você sentiu essa questão do retrocesso da participação das mulheres no mercado? Como é que foi para você? Fê, eu não senti diretamente, né, assim, nem com os meus contatos mais próximos. Eu senti um pouco de medo, sim, em relação ao emprego, porque a gente teve muitas questões polêmicas na escola, dos professores que não queriam voltar de jeito nenhum, dos professores que queriam voltar. Teve uma orientação da escola no sentido de que tinha que voltar, porque as crianças precisavam da escola, então a escola ia voltar, né? Mas teve um momento, por exemplo, que os professores decidiram fazer greve, e eu não fiz por medo mesmo, porque eu realmente não estava querendo nem de longe cogitar, né, perder o meu emprego, embora a greve seja um direito trabalhista, mas isso foi um medo que chegou até mim, nesse sentido. Entendi. Vocês falaram bastante dessa questão de ter que trabalhar mais, né? E isso apareceu muito nas pesquisas que eu andei vendo, assim. Então, tem um número bizarro de que mais da metade das mulheres sentiu que elas tinham que mostrar mais do trabalho delas, que nem a Milena estava fazendo, pelo medo de que algo fosse acontecer com elas. E elas sentiam que elas tinham que estar always on, assim, sempre alerta, sempre à disposição do trabalho. Isso aconteceu com vocês? Vocês sentiam que vocês tinham que estar sempre à disposição? Para mim foi muito curioso isso, porque quando a pandemia, antes até da pandemia começar, já tinha essa cultura de estar sempre disponível e tal. E quando eu tive filha, eu já comecei a impor alguns limites, né? Tipo, daqui para frente eu não trabalho, porque eu tô com a minha filha, ou com as minhas filhas depois. Quando a pandemia veio, a primeira atitude que eu tomei foi de fazer esse alinhamento. Então, assim, eu organizei o meu dia em blocos de ações pessoais. Então, eu tenho um grande bloco de manhã lá parece até besteira, mas eu coloco no Outlook, tomar café. PT das meninas. Sabe assim? Dar uma arrumadinha na casa. Eu tenho no Outlook um grande bloco que começa bem cedo, né? Mas eu coloco lá. Aí depois eu tenho um grande bloco da hora do almoço, porque no começo, quando eu ainda estava nos primeiros dias, eu passei muita taquicardia na hora do almoço, porque a aula começava a 1h, eu sabia que elas iam levar pelo menos 1 hora a briga para comer, né? Come pelo amor de Deus, que a aula vai começar. Meu Deus, minha filha precisa comer, não pode fazer aula sem comer, e aquele dilema, a reunião está começando. Era um bololô, uma bagunça, um estresse, uma palpitação. Você sentiu o seu coração no pescoço. Parece besteira que a gente está falando, mas eu já falei isso para você, né, Fê? É uma gincana, cara. É uma gincana. Acordou, começou a gincana começou. Todo dia é uma gincana. Então, assim, eu travei, assim, na minha agenda, os meus blocos pessoais, e tá travado, cara. Semana pode o CEO pedir uma reunião para esse horário, eu não posso, assim.
E eu fui muito... Eu já enfrentei assim, ó, não, esse horário não dá para mim. E eu jogo real, não dá para mim, preciso fazer almoço, seja para quem for, eu falo, preciso fazer um almoço, minha filha precisa comer e entrar na aula. Então, assim, desde o começo, eu tentei impor os limites já para trazer um pouco mais dessa organização para o meu dia a dia. E você acha que as pessoas respeitam ou que elas olham meio torto, assim? Cara, no geral, eu acho que quando a pandemia começou, eu acho que todos criaram um mindset de vamos respeitar, até porque a empresa que eu trabalho, ela fez um programa de conscientização muito grande. Então, quem faz cara feia é hoje a pessoa que está fora do padrão, entendeu? Entendi. Antigamente, não. Antigamente, não. Se você tinha uma necessidade dessa, num dia... hoje eu não vou para o escritório, vou ter que fazer home office e vou ter que parar para fazer almoço, sim, a grande maioria fazia cara feia e não entendia. Mas acho que até a pandemia, ela trouxe um pouco mais essa sensibilização por parte de todos das necessidades e de todo mundo está tendo que se organizar, seja para lidar com o trabalho, para lidar com os filhos, com as tarefas de casa. Então, eu acho que isso ajudou. E espero que continue, inclusive, né? Eu acho que isso são aprendizados que a pandemia trouxe para todos, e eu acho que isso faz parte de empatia com o próximo, né? Uhum. Porque eu não vou deixar de ser mãe depois da pandemia, e eu já era mãe antes da pandemia. Então, assim, eu espero que as pessoas continuem com essa empatia, entendendo as necessidades, porque eu imagino que o modo de operar, de ir para o escritório, isso deve mudar, né? Eu acho que muitos viram que dá sim para trabalhar de home office, muitas empresas descobriram isso, e a gente tem essa expectativa de que vai ter mudanças nesse sentido, né? É verdade. Eu acho que uma das coisas que a pandemia trouxe de bom foi terem descoberto que o home office funciona, porque eu acho que demoraria anos para que a gente chegasse nisso, né? E para vocês, Mili, como é que foi na empresa de vocês? Vocês sentem que há esse acolhimento, essa empatia, ou vocês acham que não tanto? Bom, como eu trabalho, como eu sou advogada, então não dá para eu, como a Danúbia, bloquear a agenda para audiência. Se o juiz marcar uma audiência para terça-feira, 8h30 da manhã, está marcado. Não tem como eu negociar com ele que eu tenho uma filha, que eu tenho que dar café da manhã, que ela tem que ir para a escola. Então, com relação a isso, eu fico um pouco mais engessada, mas eu entendo que é por conta do meu trabalho, e aí que eu conto com a ajuda do meu marido, enfim. Mas no escritório, sim. Eu vi que o pessoal teve mais empatia mesmo, a gente conseguiu organizar melhor, quem tinha filho às vezes não fazia determinado serviço, mas acho que até que a gente conversou antes, a nossa cobrança de querer trabalhar, de querer mostrar o trabalho, de querer ser produtiva, acaba fazendo a gente trabalhar mais horas mesmo. É verdade. E com você, Li, como é que foi? Acho que você é um caso um pouco diferente das meninas, assim, por ser uma escola. Como é que foi essa questão para você? Você sente esse acolhimento, essa simpatia? Como que é? Fê, a gente sentiu bastante, né? Principalmente no primeiro semestre, apesar da gente estar trabalhando bem mais, eu acho que a gente teve também uma certa flexibilidade com tudo, desde horários de marcar encontro com as crianças e marcar fora do horário da aula, se precisasse, né? Tanto por parte das famílias quanto por parte da escola. A gente também abriu muito, assim, a gente acabou diminuindo alguns limites para poder atender todo mundo no começo, porque as famílias também estavam se estruturando. Então, tinha, sei lá, 2 crianças que não conseguiam entrar de manhã, porque de manhã o pai e a mãe estavam usando os computadores, não tinha computador para a criança entrar, a gente fazia encontro com essa criança de tarde, né? Então, e aconteceram vários episódios, tanto para as crianças quanto para a gente, da gente ter que desmarcar um encontro por alguma questão pessoal, e as famílias também entenderem, porque sabem que a gente é mãe, que a gente tem uma família que precisou fazer alguma coisa. Ou porque ficou sem internet, tinha que pegar o telefone, ligar e desmarcar o encontro, falar, olha, a gente não vai fazer esse encontro. No meu caso, foram poucas vezes que eu fiquei sem internet, pouquíssimas, na verdade, eu tive sorte, acho até, mas eu senti bastante acolhimento da maioria das famílias e da escola. Quanto a gente ficar online mais tempo, para mim isso foi muito impactante, porque na escola a gente tem
a gente tem uma restrição muito maior de horário, né? A gente sai da escola, gente, as famílias não acessam mais a gente, né? Então, as famílias vão falar com a gente no dia seguinte. E todo mundo aguenta esperar, né? A não ser que seja uma coisa urgente, a família vai ligar para a escola e vai deixar um recado e vai mandar um e-mail. E se for uma coisa urgente, a escola vai entrar em contato com a gente por telefone. Mas essa disponibilidade também fez a gente ficar muito disponível. E aí, eu passei a colocar limites tanto para as minhas duplas de sala de aula, quanto para a coordenação, quanto para as famílias no segundo semestre do ano passado. Então, a gente conseguiu também se organizar muito mais, porque a gente também já tinha aí um feedback do que funcionava, o que não funcionava, porque a gente já sabia muito mais da tecnologia, né? Não precisava mais ficar perdendo tanto tempo para aprender a usar uma ferramenta, uma plataforma, mas também de organizar os horários, porque era isso, estava tudo muito junto, né? Muito misturado, e a gente estava trabalhando muito mais. Então, a gente passou a respeitar o horário de trabalho mesmo. Entendi. Para não ter, porque era isso, a gente estava online o tempo todo, no Teams, que é o aplicativo que a gente usa da Microsoft, no celular, no WhatsApp, no e-mail, em tudo. E aí, eu passei a colocar os limites aí a partir de agosto do ano passado. Que bom, que bom. E meninas, vocês acham que a pandemia caiu da mesma forma para os homens? Tem uma pesquisa aí que eu li também que diz que 50% das mulheres acham que os homens não estão tendo os mesmos impactos negativos que elas estão tendo. Para os seus colegas de trabalho homens, assim, vocês acham que tá a mesma coisa que tá para vocês? Fê, assim, para aqueles homens que já têm filhos maiores ou que não têm filhos, eu acho que não, né? Eu acho que e as demandas talvez ainda estejam com as esposas e tal. Não vejo eles com tanto sofrimento. E assim seguem estabilizados psicologicamente, né? Agora, tem aqueles homens, geralmente aquelas famílias onde tem crianças pequenas, né? E aí as crianças não estão indo para a escola, né? E ficaram todo esse período sem ir para a escola, ou que, enfim, precisa começar a cozinhar e antes não fazia. Eu vejo alguns homens sim mudando a rotina e trazendo essas tarefas ligadas à família e à casa mais para a realidade deles. E é engraçado que isso gerou muito mais empatia nestes homens em relação às mulheres do que antes. Então, hoje, às vezes eu tenho reunião com um diretor que tem 2 filhos e está tendo que lidar com a criança pulando assim na frente da câmera, ele tem muito mais empatia em entender as minhas dificuldades. E, às vezes, quando eu falar, poxa, eu não posso fazer a reunião nessa hora, ele fala, na hora, eu falo, não, tranquilo, a gente remarca. Né? Então, eu acho que nesse sentido funcionou. E assim, eu acho que, pelo menos o meu marido, ele me ajuda muito em casa. Então, assim, a gente, no começo era um pouco mais difícil, né? Porque foi aquele choque para todo mundo, né? Tipo, olha, eu preciso trabalhar, mas eu também tenho coisa para fazer, não consigo parar tudo e limpar a casa, né? E aí, depois de um tempo, a gente começou a se organizar, até foi dica da minha terapeuta, falou, faz uma listinha, né? Marca os horários, olha, aqui, eu consigo fazer um almoço, você pode fazer aqui. Isso trouxe mais harmonia pra gente, assim, sabe? No começo, às vezes, dava uns choquinhos, assim, e depois a gente também foi aprendendo. Então, hoje, ele me ajuda em casa, e eu acho que ficou muito mais fácil também para os homens entenderem, poxa, nossa, como é difícil lidar com tudo isso, né? Que agora eles estão vivendo na pele. Eu não sei se eu sou privilegiada do meu marido me ajudar, mas ele ajuda, ajudar, né? Que bacana, Dan, que legal. E é legal ver aqui que essa situação está trazendo mais empatia para os homens, né? Eu não tinha tido essa perspectiva que você está me falando agora. Muito bom. E para você, Mi, como é que foi aí? Você acha que seus colegas homens estão sofrendo da mesma forma que você? Eu acho que não, e a prova disso é que já teve momentos, né, agora durante esse mais de um ano que a gente está na pandemia, que alguns colegas homens voltaram a trabalhar no escritório justamente com a justificativa de que eles não conseguem trabalhar em casa com as crianças, mas eu conheço as esposas e eu sei que elas estão trabalhando também em casa, então os homens não conseguem ter essa interferência das crianças em casa, mas para as mulheres está tudo bem, né? As mulheres conseguem. Então, acho que não caiu igual. E na minha casa, acho que também vai, apesar de eu também acredito ser uma privilegiada, que as coisas
as tarefas são bem divididas, mas é bem dividido, mas é sempre um pouco mais pesado para a mulher, porque comida também sou eu que faço, e também eu tive também essa questão, a mesma questão da Núbia, que o seu trabalho é importante, o meu também é, né? O trabalho dos dois é importante, eu também tenho que fazer uma coisa naquele momento, a gente teve que rebolar para equilibrar os pratinhos. E você acha que vocês rebolaram bem aí para equilibrar os pratos? Fase, né? Uma semana boa, alguns dias ruins. É a palavra que eu falei no começo, é o desequilíbrio, né? Você tenta equilibrar, um dia você consegue, no outro dia já o pratinho cai, mas o importante é seguir, pensar sempre que o dia seguinte vai ser melhor. Sim. E com você, Eli, como é que foi? Bom, gente, primeiro, vocês são privilegiadas, tá? Eu também sou, assim, fui, né, até pouco tempo atrás, eu me separei no meio da pandemia, então eu tenho 2 cenários para contar. Então, eu estava casada e eu tive uma equação difícil, né, o total desequilíbrio, né, como a Milena falou, porque no começo da pandemia eu estava trabalhando de 12 a 15 horas e eu só consegui trabalhar tudo isso porque o meu ex-marido estava praticamente sem trabalho. Então a gente teve um super desequilíbrio financeiro, mas ao mesmo tempo ele estava com tudo da casa e da Manu, minha filha que tem 2 anos, para eu poder trabalhar. E ele sempre cozinhou, então ele já cozinhava e isso era uma vantagem que eu tinha, principalmente, né, até o começo desse ano, porque a maior parte das mulheres, quando terminavam uma aula, falavam, gente, eu preciso ir fazer almoço, né? Então, assim, as mulheres sempre faziam almoço, né? Pouquíssimos homens, né, que eu convivi, assim, indiretamente faziam almoço. E isso ainda é parte da nossa cultura, né? E eu trabalho numa escola que predominantemente o corpo docente são mulheres, né? A maioria é mulher, são mulheres que estão lá como professoras há 20, 25, 30 anos. Então, a gente tem poucos homens, poucos professores, e eu nunca ouvi também algum falando, gente, precisa ir fazer almoço. Então, eu acho que isso já pesa muito, gente. Para a gente que estava trabalhando de manhã, o meu período era de manhã, então vocês imaginam, eu saio da aula na hora de almoçar, né? Então, eu tive essa vantagem. Meu ex-marido também sempre fez tudo com a Manu, sempre fez tudo da casa, mas eu fazia mais, assim, porque eu acho que o que acontece é que tem esse desequilíbrio, como a Danúbia falou, né? Ele ajuda, e eu acho que é isso que a gente tem que trazer, porque os homens ajudam, e na verdade todo mundo teria que ser corresponsável com tudo, né? Mas é complicado. E aí eu me separei em fevereiro, então assim, agora eu tô numa rotina maluca, eu ainda estou me adaptando à nova rotina, e aí os dias que a Manu está comigo, eu já tenho que ter deixado a coisa pronta, porque senão, se eu ainda for fazer o almoço para ela comer, é uma loucura. E aí é isso, assim, agora tá um pouco mais pesada essa parte para mim, mas também ao mesmo tempo eu tô me organizando, né? E a gente vai colocando limites em várias coisas e vai adaptando a rotina. Sim. Bom, teve um caso que eu achei engraçado, mas na hora não deve ter sido engraçado, que a Danúbia me contou do aspirador, né, Dan? Que você estava numa reunião. Conta aí o caso do aspirador. Cara, na verdade acontece direto, né? Assim, eu tô fazendo reforma em casa, então, assim, entram pessoas estranhas, a gente tem medo do Covid e tudo isso, e aí eu tô vindo, né, para acompanhar o moço da reforma, até porque eu sou muito mais detalhista do que meu marido para isso, então eu gosto de eu ver se tá tudo bem, enfim. E ele ficou com as crianças, nesse momento ele tá com as crianças, e aí é o pedreiro no meio da reunião e aquela confusão, e aí numa reunião longa que não precisava da minha fala direta, a reunião rodando e eu aspirando, desinfetando a casa inteira, porque imagina, entrou um monte de gente aqui, não dava para esperar, o vírus está lá, né? Vai cair em mim, meu Deus do céu, eu já pensei isso, né? Até porque a máscara não é uma coisa, né, importante, né? A pessoa vai na casa da outra e a máscara não é importante, é uma situação bem complicada.
Então, e aí na reunião com o aspirador, cara, assim, eu fico imaginando, e aí toda hora eu olhava para ver se a câmera, vai que ligou, de repente tá nessa cena de eu passando com o aspirador, com o rodo, imagina só. Aí toda hora eu ia lá e dava uma olhadinha, porque já aconteceu comigo de eu estar no meio de uma reunião com um monte de diretor. Um dia que eu estava sozinha com as minhas filhas, elas tiveram uma brilhante ideia, quietinhas assim, né, porque elas vão tudo sorrateira. Fez o silêncio, você tem que estar atento. Pegaram e decidiram sozinhas fazer slime. E eu caí na besteira de deixar os negócios do slime ali em cima. De repente, uma das minhas filhas, aluna, gritou: mãe! A hora que eu saí, eu peguei o computador assim na mão e olhei, tinha slime no todos os lugares, no estofado da cadeira, coisa que nunca saiu. Tá até hoje, Machado. E na hora que eu levantei, o microfone abriu, todo mundo ouviu eu espinafrando elas. O que é que vocês estão fazendo? E aí o meu chefe, um abençoado, disse: do microfone. Tipo assim, sabe que você fala assim, então, eu desliguei o microfone e saí da reunião para não correr risco, porque eu tinha que acudir. Aí depois eu falei pro meu chefe: olha, não rolou, tive que sair correndo. Mas isso acontece o tempo todo, né? Esses imprevistos, esses jogos de cintura. Meu marido passando atrás da câmera, você esquecer de pôr o fundo, meu marido passando atrás da câmera sem camisa. Sabe assim, coisas de psicologia no meio da reunião. Mas enfim, são coisas que acontecem, né? E a gente tem que ir lidando com a situação. Ninguém precisa saber, né, que você tá lá aspirando, mas você tá prestando atenção, mas você tá aspirando e tudo bem. Muito bom, são os perrengues, né? Bom, eu e a Lili, a gente tá trabalhando juntas, né, por causa do livro e tal, e eu já vi a Manu no meio da reunião jogando o balde de pipoca todo no sofá inteiro, né, Li? Também aconteceu algumas coisas aí com você, né, de uns perrengues engraçados. Ô, Fê, em janeiro, antes de eu me separar, né, meu ex-marido estava viajando e eu passei alguns dias completamente sozinha com a Manu, então já foi meu primeiro perrengue, acho que foi um treinamento. E aí, só que só teve um dia, gente, que eu dei aula para ela, porque no começo dessa viagem dele eu ainda estava de férias. E aí, teve um dia que eu dei aula com ela, e aí eu coloquei coisas para ela fazer massinha de farinha. Então já estava lá no pote, a farinha, a água e tal. E ela é uma atividade pedagógica super sob controle, porque é uma coisa que ela faz, que ela gosta, e eu fico ali olhando. Daqui a pouco ela achou o saco de farinha e alcançou o saco de farinha. Eu não vi. Ela, né, se esticou toda, pegou o saco de farinha. Vamos dar uma foto. Você põe assim, ó, no vídeo. E aí, ela inteira de farinha, assim, ó. Farinha na cara, farinha, o chão, tudo cheio de farinha. Foi uma beleza. E com você, Mi, teve algum fato engraçado aí com a Baitê? Só aquela, né, quando a gente, final de reunião, aí ela apareceu, porque ela viu a gente na câmera, ela quer vir também, aí veio, aí tava todo mundo, né, da minha equipe, né, e aí, justamente, meu chefe, que tem barba, ela pegou, né, vem cá, filha, vem dar tchau, aí ela foi, não gostei desse de barba, vem pro chefe. Não podia ser outro, gente. Não podia escolher, né, outra pessoa, não, ela não gostou do de barba. Ai, que ótimo! Esses são os perrengues que vão ficar bons, né? Sim. E eu queria fazer uma pergunta. História para contar, exatamente. E, gente, e projeção de carreira, assim, vocês acham que a pandemia acabou impactando, assim? Eu fiquei super impressionada quando eu vi aquele número de que 70% das mulheres acham que a velocidade com que elas estavam crescendo na carreira antes não vai mais ser a mesma. Vocês acham que mudou alguma coisa para vocês em relação a isso? Eu espero que não, Fê. Eu de verdade espero que não. Eu não tenho essa sensação, porque, de novo, eu estou trabalhando mais, né? Eu ganhei 3 horas a mais de trabalho no meu dia, e por mais que eu tenha que ter os meus intervalos, né? Eu sinto que eu rendo mais, né? No escritório, você tá lá, toda hora alguém vem falar com você, e você levanta para ir no banheiro, levanta para tomar um café, aí alguém te cruza, e aí você fala. Eu me sentia mais improdutiva no escritório do que em casa, mesmo tendo a interrupção das minhas filhas muitas vezes, né? Eu espero que não, assim,
Porque, de novo, estou trabalhando mais e tal. E não percebo esse sentimento na empresa que eu trabalho. Não percebo. Pode ser que algumas pessoas estejam vivendo algumas preocupações do tipo, mas não é algo que eu percebo ou que eu converse com as pessoas que trabalham comigo e tenho essa preocupação. Mas eu tenho consciência que isso talvez seja uma exceção dentro do mercado de trabalho, né? Porque quando você sai um pouco para fora desse mundo e conversa com outras pessoas, fica muito nítido as dificuldades que surgiram, né? Talvez demora de entrega de alguns projetos, porque você não tem tanto tempo para se dedicar com foco, enfim. Então, eu acho que talvez eu seja uma exceção aí, e, de novo, espero que não, né? E você sente que você é essa exceção exatamente porque você não está mais demorando 3 horas, né, de locomoção, 1h30 para ir, outra 1h30 para voltar. Sim, por esse motivo eu me sinto mais produtiva no meu dia, né, nas coisas que eu faço. Mais produtiva. E também tem o fato de você acordar, que nem a coisa de acordar de madrugada, né? Você acorda de madrugada, né? Aqueles dias que você precisa dar um gás, que você precisa se concentrar mais, você acorda de madrugada e aí eu tenho 3 horas super produtivas ali. E aí eu não tenho cansaço de 1h30 depois de ir para o escritório. Então isso acaba também deixando o meu dia ou as minhas entregas mais produtivas, mais rápidas. Legal. E para você, Mi, como que você sentiu essa questão de projeção de carreira? Eu estou apreensiva, porque a gente não sabe como vão ficar as coisas. Eu não sei, por enquanto, estamos todos em casa, a Justiça implantou audiências telepresenciais, então a gente continua trabalhando, mas eu estou insegura com o futuro, porque eu não sei se eu vou precisar voltar para o escritório e se eu vou ter o apoio que eu tinha antes da escola. A gente sabe que as escolas também, por inúmeras questões, não estão atendendo a quantidade de horário que atendia antes. Então, o meu medo na carreira é isso. Se eu vou poder contar com a escola, se eu precisar voltar para o trabalho. Né? Porque, como a gente conversou antes também, alguns os homens, os pais, estão conseguindo voltar para o escritório. Eu não sei se eu precisar voltar, se eu vou conseguir por conta da escola. Então, eu estou apreensiva quanto a isso. Entendi. O seu escritório ele é mais de homens do que de mulheres? É dividido. É meio a meio. É misto, tá isso. Bom. Entendi. Então, a sua preocupação misto do lado de baixo, né? Pro lado de cima, óbvio que isso é majoritariamente masculino. Imaginei. Então, a sua preocupação é na hora de voltar. Se você tiver que voltar para trabalhar dentro do escritório, o que fazer com a sua filha de 4 anos, né? Porque seu marido também vai ter que voltar. Exatamente. Se eu vou ter a escola para me apoiar, se eu vou ter a escola na quantidade de horas que eu tinha antes para eu conseguir voltar. Então, fico apreensiva quanto a isso. Eu estava lendo, assim, algumas reportagens dos Estados Unidos, né, que eles estão muito na frente da gente na questão da vacina, só que uma questão que está acontecendo lá é exatamente isso que você falou, assim, os escritórios estão reabrindo numa velocidade muito maior do que as escolas, então tem muita mãe que está desesperada o que vai fazer com o meu filho. Muita mãe vai ter que sair do trabalho, ou vai ter que arrumar um trabalho de meio período por causa disso, exatamente. E com você, Li, como é que foi? O que você está sentindo aí em relação à sua carreira? Fê, eu acho que, para mim, né, pelo menos nessa área da educação que eu não vejo impacto nisso, porque é um serviço que a gente vai continuar, né, as crianças vão continuar na escola. Eu estou numa etapa da educação que algumas crianças saíram e mudaram de escola, mas não é uma fase da educação que as crianças saem da escola, como na educação infantil, né? Então, por exemplo, na educação infantil, algumas pessoas já perderam emprego, né? Porque reduziu muito, porque criança de 1, 2 anos que estava na escola e a família pagando e a renda de muitas famílias caíram, então diminuiu drasticamente o número de crianças matriculadas, né? Desde escolas particulares mais baratas até as mais caras, né? Então, muitas famílias que têm dinheiro, mas que já pagam uma babá e também pagam a escola para uma criança de 1, 2 anos, passam a pagar sua babá. Então, isso é uma experiência que a gente viu, né?
que aconteceu Uhum. bastante. Como eu trabalho no ensino fundamental 1, eu não vejo, né, não vejo essa ameaça, assim, não vejo esse perigo, né, assim, lógico que risco todo mundo tem, mas assim, eu não vejo um grande impacto. Quanto à questão das escolas para as crianças, agora eu estou um pouco mais segura porque eu solicitei a vaga da Manu na escola onde eu trabalho. Eu ia mantê-la na creche da prefeitura pelo horário, né, por ser integral, e na escola onde eu trabalho ela fica no mesmo período que eu fico, mas eu mudei exatamente por isso, porque como estava com risco de greve nas escolas públicas, embora eu quisesse que ela continuasse na pública, eu fiz essa mudança para ter essa garantia de que quando eu fosse ela também ia, sabe? Ela também iria. Entendi. E você sente esse medo nas mães com quem você convive da escola em relação ao que eu vou fazer com meu filho e se voltar ao escritório? Com certeza, Fê, porque é isso, né? Algumas escolas estão voltando já totalmente para a educação infantil. Na escola onde eu trabalho, para a educação infantil, as crianças estão indo 4 vezes por semana. Eu ainda não estou mandando a Manu, porque ela não fica de máscara nem um pouco, então a gente ainda está com medo. Mas algumas crianças estão indo. E eu trabalho numa escola que as famílias têm um poder aquisitivo muito alto. Então, a maioria não depende da escola, de verdade. A maioria tem condições de ter uma pessoa para ajudar em casa. Mas eu vejo amigas que não têm, né, e que precisam da escola. Então, se for uma escola que for voltando 2, 3 vezes por semana, elas estão com essa questão. E algumas mulheres têm uma mãe que pode ajudar e algumas mulheres não têm, né? Ou alguma outra pessoa da família. Eu ainda tenho a minha mãe que pode me ajudar, e agora que ela já tomou a segunda dose da vacina, eu também estou um pouco mais tranquila com isso, né? Porque antes eu não estava chamando a minha mãe para me ajudar. E agora ela vai poder me ajudar de vez em quando, se eu for trabalhar e precisar que ela fique um pouco com a Manu. Mas também eu ainda estou numa posição, apesar de tudo, eu ainda estou numa posição privilegiada, porque o pai da Manuela trabalha de casa já antes da pandemia, e como ele trabalhava com eventos, isso prejudicou muito, né? Mas, ao mesmo tempo, enquanto ela não estiver na escola, a gente tem um acordo, né? Dele ficar com ela nos meus horários de trabalho. Então, é uma coisa que ajuda e que nem todo mundo pode, né? Porque um cara que trabalha em horário comercial e ponto não consegue. Exatamente. Ainda bem que ele já estava se acostumado a isso, né? Sim. E meninas, o que vocês acham que as empresas de vocês poderiam fazer para melhorar esse acolhimento, essa empatia que vocês mencionaram no começo do vídeo? Em alguns lugares que eu vi, assim, acho que assim, mais de 40% das mulheres dizem que uma coisa que as empresas têm que fazer é dar aumento para as mulheres, ou promovê-las. Outras pessoas acham que elas têm que trabalhar mais essa questão da flexibilidade entre casa e trabalho, flexibilidade de horários. O que vocês acham assim que a empresa de vocês poderia fazer? Fê, eu acho assim, de novo, a empresa que eu trabalho, ela fez desde o começo, ela se preocupou muito, até porque é uma empresa que tem muitas mulheres, né? E tem mulheres na liderança. E assim, e muitas mulheres na liderança que sempre tiveram babá, que sempre tiveram toda uma estrutura por trás, se viram apuradíssimas, porque, imagina, não sabia cozinhar, por exemplo, não sabia muita coisa que teve se adaptar. Então, eu acho que desde o começo existiu uma preocupação muito grande em aceitar as dificuldades. Eu acho que a empresa ela fez um trabalho muito legal nesse sentido, mas é óbvio, eu acho que às vezes ainda existem oportunidades pontuais em pessoas. Então, eu acho importante a empresa se preocupar em treinar, capacitar os gerentes, enfim, a buscarem essa compreensão, essa empatia, a buscar outras soluções para que as entregas continuem acontecendo, mas respeitando a nova realidade de todos, né? Sejam homens quanto mulheres, cada um com as suas necessidades. Então, assim, eu acho importante a empresa liderar o preparo das suas pessoas para que elas sejam flexíveis, né? E não julgar uma dificuldade que ela possa estar tendo de equilíbrio do seu dia com uma má performance ou com uma não entrega, né? Eu acho isso importante. Mas eu vejo isso
uma necessidade disso acontecer de forma centralizada, como uma mudança de cultura na empresa, do que só, muitas vezes, com aquele núcleo de trabalho, né? Porque aí outros aspectos, outros grupos que aquele grupo tenha contato, pode fazer com que todo esse conceito caia por água abaixo. Então, eu acho que é importante que a empresa como um todo busque isso de forma concreta com todos os funcionários, né? E isso é algo que já acontecia desde antes da pandemia, né, Dan? Assim, a forma como eu vejo para as mulheres que não têm toda uma estrutura de escola, babá, empregada, não sei o que, família, sempre foi muito mais difícil do que, por exemplo, para as diretoras que têm 2 babás, um motorista, sei lá, quem vai buscar na escola, era bem, bem diferente você ser mãe assim do que você ser mãe real, né? Mãe mais na realidade. Isso já acontecia antes. Sim, aconteceu uma coisa até curiosa na minha empresa. Antes existia um grupo de mães, né? E esse grupo era um grupo formado por diretoras. E eu sempre, e eu com as dificuldades que eu já enfrentava, eu sempre falei, poxa, a gente tinha que ter um grupo de pessoas, de gerentes, de pessoas, né, que acabam tendo uma demanda de trabalho diferente de um super diretor, né? E aí, com a pandemia, surgiu essa oportunidade. E aí, essas mulheres que têm uma demanda de trabalho muito mais intensa e que também têm as suas necessidades em casa, talvez com não tanta estrutura como outras, acabou tomando voz, né? E eu acho que isso fez muita diferença, porque essas mulheres antes não tinham uma voz, a voz delas não era ouvida como é hoje, né? Então, eu acho que isso despertou a necessidade de mudança geral na companhia, sabe? Muito bacana esse exemplo do grupo de mães. E com você, Mi, acho que você é um exemplo legal também, que você acabou de falar que na liderança é mais homem, né? A Dan estava falando que é um pouco balanceado, assim. O que você acha que as empresas poderiam fazer, pensando mais ou menos assim na área que você trabalha? Eu acho que poderia deixar o home office a escolha da funcionária, porque eu penso muito, se eu tiver outro filho, colocar de novo na escola com 4 meses, foi muito sofrido para mim, né? Para ela não, né? Nem lembra. Mas assim, para mim foi muito sofrido, um bebezinho tão pequenininho, eu não tinha com quem deixar na escola. E é uma coisa que eu penso até se eu como um fator, né? Para eu decidir se eu vou ter um segundo filho. De repente, eu já sabendo que eu vou poder continuar trabalhando de casa, se eu tiver outro filho, eu acho que era já um pontinho a mais para eu decidir, sabe? Então, acho que o que eu espero é que a gente possa ser livre para escolher ficar em casa porque minha filha está doente, eu preciso ficar em casa hoje e, principalmente, não ficar com a culpa, né, de não estar no escritório. Ou vou ficar em casa porque, né, enfim, a escola emendou um feriado e aí eu não emendei, então eu preciso ficar com a minha filha. Eu espero isso, eu espero poder decidir. Legal, muito legal. E isso, assim, também falando um pouco da experiência que eu tive em empresas que eu trabalhei, sempre existiu, acho que desde que eu entrei nas empresas, a questão de você pode trabalhar onde você quiser. O flexible não sei o quê, você pode estar onde você quiser. Mas era, de certa forma, mal visto se você trabalhasse da sua casa, culturalmente, assim. Primeiro porque, sei lá, você faz uma reunião. Antes ninguém fazia reunião no Zoom, né? Reunião online e tudo mais. Então, se tava só você da sua casa, primeiro que tecnologicamente ficava muito ruim, e depois que culturalmente eu sentia que as pessoas olhavam feio. E não assim, eu trabalhei fora do Brasil e tal, e eu sentia a mesma coisa. Então, eu super concordo contigo que precisa ter essa política, mas também precisa ocorrer na prática, né? Acho que eu e a Danúbia vivemos um pouco essa situação, assim, de que, tem a política, mas você pode usar a política e não ser mal vista, né? Eu acho não que é para inglês ver, né? Não é para inglês ver. Porque acaba sendo, e eu acho que, pelo menos, de novo, onde eu trabalho, aprendeu o que dá. Então, assim, a minha expectativa é gigantesca em cima de quando a pandemia acabar, vai continuar estando tudo bem se eu estiver de casa? Essa é a grande incógnita que eu tenho.
No sentido, exatamente o exemplo que você falou, tem uma reunião lá com 5 pessoas, 4 estão presenciais, e se eu não tiver? A gente vai ter essa sensação, e a sensação de culpa que a Milena falou cara, é exatamente isso. Eu, antes da pandemia, quando minha filha ficava doente, por algum motivo eu tinha que fazer home office, eu me sentia muito culpada, porque era muito sutil, mas tinha, assim, um incômodozinho ali por trás, sabe? E se não tinha, eu tinha isso dentro de mim, através da culpa. Então, assim, hoje não se sente mais isso, porque está todo mundo no mesmo barco. Então, a minha expectativa real é que, quando tudo isso passar, a gente continue flexível. E aí não é só a empresa, mas as pessoas continuem. Então, que as pessoas, de fato, tenham aprendido com o que está acontecendo, que é possível, que não precisa torcer o nariz, que a pessoa que está trabalhando em casa é menor ou menos capaz do que quem está ali presencial, né? Vai entregar menos. Precisa ter sempre uma supervisão em cima de você para ver. Parece uma coisa meio infantil, né? Precisa estar sempre olhando o que o funcionário está fazendo. E contigo, Li, o que você acha que aí nas escolas poderiam fazer? Fê, vou falar da experiência que eu já ouvi de algumas amigas, né? Que muitas escolas, elas estão decidindo muitas coisas, assim, sem nenhuma consulta aos professores. Então, a gente teve muita sorte na escola onde eu trabalho, a gente foi muito ouvido, embora algumas decisões também tenham sido tomadas e a gente ficou sabendo, mas a gente foi ouvido, e para várias outras a gente conseguiu participar. Então, eu acho que foi um pouco mais equilibrado, embora ainda não seja o ideal. E, lógico, tem coisa que vem da gestão e que não vai dar para todo mundo participar, gente. Eu trabalho numa escola super grande, é muita gente, nunca vai chegar numa unanimidade, mas a gente foi muito ouvido. E muitas escolas, os professores simplesmente não tiveram participação nenhuma. Então, eu imagino que para as escolas, acho que isso teria que ser o fundamental, sabe? Ter a participação do corpo docente nas decisões mesmo. Com certeza, e eu vejo isso muito nas empresas também, das empresas tomarem decisões sem consultar as pessoas, entenderem, né, do board de liderança, mas não consulta as pessoas que estão ali trabalhando no dia a dia. E meninas, home office ou não home office? Existe essa dúvida aí pairando no ar. O que eu tenho lido é que pareceu que durante a pandemia as empresas iriam super adotar o home office, qualquer um pode trabalhar da onde quiser, mas já não está sendo assim. Assim, nos Estados Unidos, lá as grandes empresas de tecnologia, né, que teoricamente são mais modernas, mais para frente, já estão falando para a galera voltar para o escritório. E se eu não me engano, acho que no Google, se você quiser trabalhar da sua casa ou trabalhar fora do país, assim, porque muita gente não era dos Estados Unidos, foi para fora do país. Você tem que escrever lá e pedir numa carta formal que você quer trabalhar fora, ou seja, não vai ser tão suportado assim. Eu queria saber de vocês, home office ou não home office? Façam um apelo. Eu tenho muito essa conversa, inclusive, com o meu gerente, enfim, na verdade, o meu diretor agora. E assim, eu venho deixando bem claro que eu não tenho a expectativa e a menor vontade de voltar à realidade que eu tinha antes, que eu fingia ser mãe, né? Com a minha meia hora por dia. Eu sei que eu vou ter que ir para o escritório, para algumas demandas, para algumas reuniões, enfim. Mas eu acho que o que eu venho conversando é de a gente fazer isso de uma forma inteligente. Então, assim, a gente ter mais dias de home office, sei lá, 2, 3 dias, e ir para o escritório quando necessário. Aí você se organiza, marca todas as reuniões que são mais críticas para aquele dia que você vai estar lá. Então, gente, que eu não vejo o menor sentido real de você chegar no escritório. Chegou no escritório, aí você senta na tua mesa, aí você vai no banheiro, aí você pega um café, aí você procura um lugar no escritório silencioso e isolado para trabalhar. Isso para mim é surreal. Isso para mim é surreal. Tipo, faz o menor sentido. Então, assim, eu me preocupo muito com essa volta. Eu quero muito que essa pandemia acabe, eu quero muito que todos tomem vacina, eu quero muito. Mas tem um medo interno meu muito grande do que vai acontecer, porque eu não quero voltar à realidade que eu tinha antes, de ficar 3 horas por dia num trânsito e não poder conviver com as minhas filhas. Inclusive, as minhas filhas, elas, antes da pandemia, elas ficavam o dia todo na escola, né?
E eu percebi que o meu convívio com elas mudou muito até da personalidade delas, né? Uhum. Assim, eu sinto elas se desenvolvendo mais rápido, eu sinto elas mais felizes, sabe? A minha filha tendo menos crises de manha, de querer chamar atenção, porque ela está mais tempo comigo. Então eu percebi com clareza o quanto foi benéfico eu estar mais próximo dela, né? Então, assim, eu não quero perder isso. Eu, por exemplo, eu não tenho intenção de mandar elas para a escola no período da manhã, só no período da tarde, porque no período da manhã era a parte do integral, então tinha atividades extras, tal, né? Elas vão continuar fazendo lá a natação delas e tal, mas eu espero poder estar em casa de manhã, na maioria dos dias, com certeza não vão ser todos, para que eu tenha esse momento com elas, né? E a gente tenha uma rotina saudável e que eu continue buscando o equilíbrio. Né? Porque toda vez que alguma coisa muda, você tem que buscar o equilíbrio de novo para a coisa funcionar, né? Então, esse novo equilíbrio, mas sim com muito mais presença em casa do que eu tinha antes. Isso eu me preocupo muito, acho que é uma coisa que está tirando meu sono, mas que eu já estou alinhando desde agora, acho que faz pelo menos uns 8 meses que eu já estou alinhando essa conversa. Então, já está bem alinhado, né, Dan? Já muito tá plantando bom. A semente. Exato. E você, Mi? Bom, você já falou que para você essa era a coisa que deveriam fazer, né, no seu escritório. Dividir, a gente tem que escolher. Eu quero, hoje eu acordei, eu quero ir, eu quero conversar, eu preciso, tenho uma reunião importante. No meu caso, eu tenho uma audiência presencial, que eu já vou ter que sair para ir para o fórum, eu vou para o escritório. Amanhã não quero, tenho que ficar com a minha filha, tenho algum compromisso, quero ficar em casa, e é o que a gente já conversou também, tá? Mais que claro que a gente compensa, a gente arranja outros momentos de maior concentração ou de maior disponibilidade para colocar o trabalho em dia, se de repente tem algum momento lá que eu não consegui me dedicar tanto. Então, eu quero o meio do caminho, nem o sim, nem o não. Eu quero ir alguns dias, quando for necessário, mas também quero ficar em casa, como a Danúbia falou, não quero também... Antes eu pagava 12 horas de escola, agora eu já reduzi, né? Estou pagando 8, então melhora para todo mundo, melhora para o nosso bolso, melhora para ela também, que não tem que acordar, e é aquele desespero de tomar café rápido, se arrumar rápido na escola, já consegue fazer as coisas mais devagar. Então, eu quero o meio do caminho. Muito bom. E contigo, Li, como é que você sente aí? Acho que é um caso bem diferente, né, para ser uma escola, mas se você pudesse escolher, como é que seria? Eu tô no extremo oposto, eu quero voltar para a escola, pelo amor das deusas, porque trabalhar distante das crianças é muito difícil, é muito chato para mim, gente, para as professoras todas, assim. A gente se adaptou, a gente inventou uma escola remota, mas a gente não gosta. A gente não gosta de ficar no computador dando aula. Eu trabalhei 8 anos em construtora, e um dos motivos que eu saí, vou voltar, né, no assunto do home office ser mal visto. Um dos assuntos que eu saí é porque eu queria ter filha e eu queria ter tempo, né, para ficar com o meu filho ou com a minha filha. E, por exemplo, se um dia a gente viajava para Campinas para visitar uma obra e voltava no meio do dia, não tinha a opção de ir para casa e trabalhar de casa. Não, você tinha que voltar para o escritório. Então, você perdia mais um tanto de tempo voltando para o escritório e depois mais um tanto de tempo saindo do escritório, igual a Danúbia, mais 1h30, 2 horas para voltar para casa, né? Sendo que poderia trabalhar ainda mais horas de casa, mas não era uma opção um home office. E eu sempre pensei isso, que a gente devia trabalhar 2, 3 dias de casa, porque tinha dias que eu chegava e fazia 7 reuniões no dia. Então, que eram coisas que poderiam ser feitas online, né? Então, tinha reunião com a imobiliária, tinha reunião com a agência de marketing, tinha reunião com a equipe de atendimento ao cliente e pronto. Você só ficava sentado fazendo reunião e você poderia fazer isso de outro lugar. Então, mas para a escola, para mim, talvez professores do ensino superior tenham uma outra visão, né? Mas para mim, que estou com os pequenos, é muito fundamental, gente, a relação, e as mães sabem, né? O social para as crianças não tem igual. Exato. Ainda mais para criança tão pequena, né, Li? Que são os que você dá aula agora. Para os adultos, tudo bem. Talvez tudo bem, mas para os pequenininhos é muito importante ter esse contato com a professora, né? Sim, mas eu vou te falar que eu, como adulta, tudo bem, né? Que nós aqui todas somos de uma geração do total presencial, mas assim, eu, como adulta, comecei uma pós, bem no começo do ano, acabei trancando agora por conta da minha, né, logística da vida, quero voltar o ano que vem, mas eu prefiro 1000 vezes estar no presencial, gente.
Assim, eu acho muito cansativo a gente ficar fazendo tudo da tela. É verdade. Ainda mais com criança. Na escola da minha filha, hoje eles já estão adotando um ensino híbrido, né? Então, a professora está na escola, aquelas mães que estão sentindo muita necessidade de já enviar, às vezes, porque o filho é filho único, e aí é mais difícil mesmo quando a criança é sozinha, né? Lidar com tudo isso. As minhas duas, elas brincam o dia inteiro juntas, e isso me traz até apazigua a minha dor, né? Do tipo, meu Deus, elas estão aqui trancadas, então elas acabam brincando. Mas tem crianças que estão indo, e às vezes por necessidade de trabalho também, mas que nem. E aí hoje a própria escola já se adaptou para entregar um ensino híbrido. Então a professora fica na sala com as crianças e fica online. Então a aula que elas assistem é a mesma aula que as outras crianças. Mas a minha filha já pergunta: mãe, eu queria estar lá, eu queria ver meus amiguinhos. Aí eu falo: não, filha, mas o coronavírus ainda está aí, a gente tem que continuar se cuidando. A gente ainda não tomou vacina. A vovó deles já tomou vacina, a sua não. Então a gente vai enrolando assim, né? E vai. E aí ela pergunta: mamãe, quando todo mundo vai tomar vacina? Né? E que a gente vai voltar? Então, é difícil, mas a escola pelo menos está dando essa opção. Eu imagino, eu vejo as professoras, gente, eu fico sentada trabalhando, né? E fica uma na aula ali e uma na aula aqui. É uma poluição, é uma poluição auditiva absurda. Mas eu fui com a professora uma santa, porque a minha filha também está no primeiro ano e eu tenho uma outra no Infantil 2. São santas, porque as crianças falam, atropelam. A minha filha mesmo, ela fala: pessoal, vamos lá, vou explicar agora como é que vai fazer esse exercício. Aí a aluna levanta a mão no Teams e fala: professora, deixa eu te falar que há 2 anos atrás eu fui no clube de águas quentes. Ela saca uma história do nada e a professora com toda a paciência escuta. Aí ela fala: vamos lá, pessoal, então tá bom, Luna, vamos lá, o exercício. Aí o outro liga o microfone e conta outra história e ela ouve tudo. E eu falo: santo Deus, essa mulher é uma santa. Eu admiro demais os professores, né? Ô, Danúbia, no meu caso, as crianças começaram a ficar muito expert na tecnologia. Eu tô com o 2º ano. Então, eles estão em processo final da alfabetização. Eles desligam nossos microfones, eles removem crianças da reunião. Na sala da minha filha acontece, a professora fala: pessoal, quem está desligando o meu microfone, eu já falei que não é para fazer, mas ela sempre mantém a pose. E, imaginando se eu fosse professora, eu já teria surtado, tipo, eu desligar a minha câmera, dar um grito e falar que a internet pifou e depois voltar, sabe? Porque eu não teria a menor condição de lidar com isso. Menor. Agora, o feedback que a gente teve de alguns pais e algumas mães foi de ligar para a gente para, sei lá, tirar dúvida de alguma coisa e falar: gente, olha, eu não sei como vocês conseguem, eu tô ficando maluco com 2 aqui para ajudar a fazer isso. Como vocês ficam com 20? Isso porque no meu grupo tem 20, né? Não tem 40, igual em algumas escolas. Então, como vocês conseguem com 20? Vocês deviam ganhar um prêmio, vocês deviam ganhar 10 vezes o salário de vocês. Então, porque é um desafio, gente. Só que eu acho que no remoto o desafio foi maior. Foi ainda maior. Com certeza. E você, Mia, a Maitê tá sentindo muita falta da escola também, né? Então, agora a gente está mandando já, porque ela estava sentindo muita falta, sozinha, não tem irmão, então a gente estava mandando. E assim, eu vivi um conflito também, porque desde sempre eu não queria, desde que ela, né, até por ela ter ido para a escola muito pequena, ela não era acostumada com televisão, celular, tablet, nada, não que eu proibisse, mas ela já ficava o dia inteiro na escola, chegava em casa e a gente brincava, então ela não era uma criança de televisão, de celular, muito menos. E agora eu tendo que trabalhar, meu marido também, a gente até queria que ela ficasse um pouquinho na televisão e não ficava, porque não está acostumada. Então eu vivi esse conflito. Eu lutei tanto para ela não ser uma criança viciada em televisão, em celular, e agora eu tô querendo que ela fique para eu conseguir trabalhar. Então, a gente acabou mandando para a escola, ela tá super adaptada com a máscara, tá dando tudo certo, graças a Deus, espero que continue. Mas ela tá indo. Que bom, Milena. Olha, eu passo o desafio oposto, porque a Manuela é a criança da televisão, porque ela tinha 1 ano quando começou a pandemia,
e para a gente trabalhar e fazer as coisas, mesmo quando o pai dela estava com ela, então ia fazer almoço, ela ia para a TV, né? Então ela ficou muito na TV, gente, muito. E a gente escreveu um livro infantil, né, Li? Muito mais do que eu gostaria, muito mais do que eu gostaria. Exatamente. Hoje em dia eu gostaria que ela ficasse também, mas já por não ter ficado esse tempo todo, ela não fica. Fica um pouco, Sim. assim, ver um filme, ela não vê um filme inteiro, um filme de 1 hora, não vê. É desenho, ela fala que ela quer, então, que ela quer ver desenho, filme não. Nossa, gente. As minhas também passaram a usar muito mais. E agora elas estão numa idade que elas descobriram joguinhos, né? Então elas querem o celular para jogar, elas querem o tablet para jogar. E é um dilema. Aí eu fico assim, olha, vocês têm 1h30 por dia. Aí eu ponho, aí a graça é pôr o timer. Aí eu ponho o timer no celular e falo, quando tocar, acabou. 45 minutos de manhã, 45 minutos da tarde. Aí acabou o tempo, eu preciso trabalhar, vou entrar na reunião, eu já olho pro Hugo assim, socorre, sei lá, faz elas pularem, sei lá, bora desenhar. Assim, guache, cara, não tem, assim, todo mês eu compro 12 potinhos de guache, porque toda hora quando o bicho pega e eu bato essa culpa, TV não, meu Deus do céu, e elas estão assistindo muito. Bora pintar, imprime uns desenhos, falo, pinta de guache, pinta, quer massinha? Toma massinha. Então, assim, eu tô usando muito esses materiais, assim, que criança gosta, né, de pintar de tinta, brincar com massinha, para tentar um pouco menos, né, os jogos. A TV é muito mais difícil. Aí eu falo assim, você quer assistir TV? Então vamos pôr música. Põe uma musiquinha, um desenho de musiquinha, porque aí elas vão brincando e ficam só ouvindo ali. Eu tento desses artifícios, mas sim, hoje elas assistem muito mais do que deveriam para a idade delas. Isso é fato. Maternidade real, né, Dan? É assim mesmo. Ô, Dan, eu tenho 2 paredes com técnica mista por Manuela. De aquarela a giz de cera. Maravilhosa. Eu vou liberar alguma parede aqui em casa logo menos. Faz isso, Dan, é legal. Não, mas na verdade, se você olhar o Zoom, vai estar arriscado já, Fê. Já tá tudo meio riscado, assim, ó. Tudo tem um risquinho. Tem uma baguncinha, tem um slime, né, por aí, pendurado. Gente, estamos há 1h30 falando. Primeiro, eu queria super agradecer vocês por terem participado. Manu aí, ó quem chegou! Ó quem chegou! Foi muito legal ouvir a perspectiva de vocês, assim, eu recebi algumas respostas até que para mim me surpreenderam, em especial nessa questão de, cara, a gente está querendo ficar mais em casa, né? A gente quer ficar mais no home office, assim, apesar dos perrengues que aconteceram, a gente quer continuar, então eu super agradeço vocês. Eu queria, assim, perguntar se vocês querem deixar um último recado. Esse vídeo vai ser postado amanhã, que é exatamente o Dia das Mães. Vocês querem deixar um último recado para as mães que estão passando por tudo que vocês estão passando? Uma mensagem motivacional? O que vocês quiserem falar para as mães no Dia das Mães? Olha, Fê, eu acho que é importante a gente sempre buscar artifícios que nos ajudem, principalmente no psicológico das coisas, sabe? Isso me ajudou muito, me organizar. Toda semana mudo minha estratégia, tá? Eu ainda não encontrei minha estratégia ideal, mas eu me organizo, essa hora eu vou fazer isso, essa hora eu vou fazer aquilo, tento colocar pelo menos meia hora do dia para mim. Meia hora, gente, é muito difícil. É muito difícil. Tipo, meia hora do tipo, tomar banho, assim, sabe? Tomar banho tem que estar na agenda. Tipo, é surreal, né? Quem ouve não é mãe. Eu lembro que alguma amiga minha que já era mãe falou isso pra mim quando eu tava grávida, e eu até comentei com a minha mãe, falei, que loucura. Nossa, isso nunca, imagina. Tomar banho é algo essencial da vida, tem que tomar. Tem que tomar, eu sigo tomando, mas o sacrifício de tomar hoje é totalmente diferente do que quando eu não tinha filho. Então, assim, se organizar, eu acho que traz uma paz de espírito, sabe? Então, mesmo que você tenha que dormir um pouco mais tarde, acordar um pouco mais cedo para organizar a sua semana, igual a Lilian falou que ela cozinha, né? Ela já prepara a comida antes, né? Porque é impossível cozinhar durante o dia. Eu acho que esse planejamento, ele traz um pouco mais de sanidade mental. Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu não me organizo, eu sofro muito mais, o mundo fica mais injusto, eu fico mais triste e com uma taquicardia danada, tipo, tem horas que eu falo, vou morrer,
coração tá aqui na garganta, vou morrer, não aguento. Então, assim, é uma coisa que não é estável para mim, mas é uma coisa que eu tento, toda semana eu mudo, incluo o Hugo, que é o meu marido, nisso, no meu planejamento, né, exijo dele, bora, aqui você vai fazer o almoço, aqui a janta é com você, e ele entrou na onda, então, assim, eu acho que isso traz um pouco mais, se isso é possível, né, um pouco mais de paz de espírito, e eu acho que essa é a dica que eu deixo para quem está ouvindo. Boa, Dan, adorei essa dica. E você, Mi, o que você falaria aí para as mães nesse dia? Bom, eu vou na mesma linha da Dan, falar primeiro parabéns para as mães. A gente sabe que já é difícil ser mulher, ser mãe ainda é mais difícil. Tem toda a questão da preocupação, da culpa que nasce junto a barriga cresce, a culpa cresce e fica, não sai com o filho, né? Então, para a gente, mesmo sabendo que a gente tem esses superpoderes de fazer tudo, de abraçar o mundo, de cuidar, lembrar sempre, como a Ada falou também, que a gente precisa ser cuidada, que a gente precisa de um tempo para a gente pedir ajuda. É importante, assim, a gente sabe que a gente faz aquela coisa melhor do que o pai ou que outra pessoa que ajude, mas é bom a gente deixar as outras pessoas fazerem também, porque a gente precisa descansar, a gente precisa de um tempo. Porque mãe, sei lá, eu pelo menos penso assim, a gente acha que só a gente sabe fazer aquela coisa, só eu sei cuidar, só eu sei dar comida, só eu sei dar banho, então eu vou fazer tudo. Não, a gente tem que deixar também nossa rede de apoio, seja marido, uma mãe, alguém, fazer também, e fazer pela gente, a gente ter um tempinho para cuidar de nós mesmos. Muito bom. Aliás, acho que pedir ajuda é algo que as mulheres precisam fazer cada vez mais, sejam elas mães ou não. Serve para mim também. E você, Li, o que você falaria para as mães aí nesse dia? Bom, gente, tudo isso que as meninas falaram, peçam ajuda mesmo. Os dias que eu fico sozinha com a Manu, assim, é perrengue, e eu fico pensando muito agora. Eu já pensava nas mães solo, porque eu falava, como dar conta, né? Porque o pai dela me ajudava em um monte de coisa, e eu pensava, como dar conta, né? Quem tá sozinho. E agora que eu fico parte dos dias da semana sozinha com ela, ou eu vou tomar banho quando ela já dormiu, ou eu tomo banho com ela com a porta aberta e ela colocando a casa abaixo, tá? Então, assim, aí eu coloco todos os limites, né? Fecho o portãozinho da cozinha, fecha todos os cômodos, só fica no meu quarto e o banheiro, mas ela faz uma bagunça, não tem como. E é um banho rápido, então o que eu comecei a fazer o ano passado foi ou dormir mais tarde ou acordar mais cedo, e para mim funcionou acordar mais cedo. Então, muitas vezes eu acordo 5 horas para fazer coisa para mim, ou para meditar, ou para ler, ou para escrever, ou para fazer qualquer outra coisa, ou para tomar um banho demorado e tomar café em paz, sem interrupções. Então, muitas vezes eu acordo 5 horas da manhã, porque a Manu acorda às 6h30, e aí pronto, aí eu tenho 1h30 para fazer qualquer coisa. Mas eu acho que é isso, é tirar um tempo mesmo e pedir ajuda. Muito bom. 1h30 de paz, né, Li? Sem ninguém jogando a pipoca no chão. Na casa inteira. Na casa inteira. Ai, gente, muito obrigada. Eu adorei bater esse papo com vocês. Eu quero que o canal seja cada vez mais isso, sabe? Uma rede de apoios, que a gente escolha um tema aí que traga pessoas para conversar. Eu acho que é super rica essa troca que a gente teve. E eu agradeço muito, e deixa aí o seu comentário, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo. Escreve quais são os perrengues que vocês estão sofrendo aí na pandemia, na maternidade, e compartilha esse conteúdo com quem você achar que pode ser legal, tá bom? Gente, um beijo e feliz Dia das Mães para todas. Tchau! Obrigada, Fê. Feliz Dia das Mães. Tchau, gente. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães.